Todo ano aparece um jogador novo que impressiona a todos com a sua habilidade nos pés e também com a promessa de ser o próximo grande craque, mas em alguns casos, fica aquela sensação amarga de que o jogador ficou aquém do que podia, Aquele famoso poderia ter sido muito mais. É esse justamente o tema desse vídeo. Vou falar sobre jogadores que viram seus talentos escorrerem pelo ralo, seja por problemas fora de campo, seja por lesões que nunca deram sossego, ou seja por outros motivos. Vou falar sobre jogadores que tinham tudo para brilhar, para se tornarem grandes craques do futebol mundial e em alguns casos eles até brilharam até um certo ponto, tá? Mas com certeza acabaram não entregando tudo aquilo que a gente esperava, Poderia ter sido muito mais. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e eu já quero te pedir aquela moralzinha, tá? Deixa o like, se inscreve e também ativa o sininho. E agora bora ver esses jogadores que poderiam ter sido muito mais. Talentoso e imprevisível, Mario Balotelli sempre chamou atenção tanto pela habilidade quanto também pelo comportamento impulsivo. Quem não se lembra dos gols dele na Euro de 2012? O cara jogava demais, meus amigos. Revelado pela Inter, muitos já apostavam que ele logo estaria entre os melhores atacantes do mundo. Em 2010, ele se mudou para o Manchester City por 29 milhões e meio de euros, onde ficou até janeiro de 2013. E aí foi quando a fase polêmica dele começou de verdade. Lá em 2011, durante um jogo da Europa League, Balotelli foi expulso depois de dar uma voadora. Isso mesmo, uma voadora, tá? Num jogador lá do Dinamo de Kiev. Cena digna de UFC. Ele protagonizou também um outro momento inesquecível quando perdeu um gol feito na pré-temporada de 2011-2012. Pura marca de displicência. E quem pode esquecer, aquele pequeno incidente onde ele acidentalmente incendiou a própria casa. Isso daí teria acontecido, quando ele decidiu soltar alguns fogos de artifício no banheiro, tá? Você não tá ouvindo errado, no banheiro. Depois dessa baguncinha, ele foi a campo e marcou 2 gols. E ainda comemorou com uma camisa que falava Why always me? Porque sempre eu? E essa frase, obviamente, virou um símbolo de Balotelli. Outro problema que atrapalhou bastante a carreira do italiano foram os conflitos com técnicos. Roberto Mancini, que o defendia muito lá no City, acabou enfrentando problemas sérios com o jogador por conta do seu temperamento difícil. E ao chegar no Liverpool, o padrão se repetiu com Brendan Rodgers, que se esforçou para lidar com Balotelli, mas acabou encontrando um jogador que ignorava instruções e muitas vezes parecia indiferente em campo. Além disso, ele soltou declarações pra lá de polêmicas, como por exemplo quando justificou por que não comemorava os gols. Eu só faço meu trabalho, foi o que ele disse. E também teve uma outra declaração polêmica em que ele falou que era melhor que Lionel Messi. Com essa coleção de polêmicas, Balotelli virou praticamente um andarilho no futebol, passando por City, Liverpool, Milan, Nice, Olympique de Marselha, Brescia, Monza, Adana Demirspor, Sion e agora ele está no Genoa. Ele até foi especulado no futebol brasileiro pelo Corinthians e pelo Flamengo, mas depois acabou não dando em nada. Hoje, com 34 anos, Balotelli ainda tenta resgatar parte daquele talento que um dia prometeu tanto. Vamos ver se lá no Genoa ele consegue isso. Revelado nas categorias de base do Arsenal, Jack Wilshere era um meio-campista talentoso e considerado uma das grandes promessas do futebol inglês. Tinha muita categoria no ataque e chegou até vestir a famosa camisa 10 do Arsenal. Inclusive, o Jack Wilshere era um cara que sempre que eu tava jogando o meu FIFA, o meu PES, eu tava comprando o Wilshere, tá? Pra mim, esse maluco aí jogava demais naquela época e eu achava que realmente ele ia virar um dos melhores meio-campistas, do futebol mundial. Mas infelizmente o Wilshere também era um talento feito de vidro. As lesões frequentes se tornaram seu maior problema, impedindo ele de ter uma sequência regular de jogos. Desde jovem ele sofreu com lesões, principalmente no tornozelo. Só para você ter uma ideia do drama, entre 2011 e 2015, Wilshere ficou equivalente a 3 temporadas fora dos gramados. Ele mal se recuperava de uma lesão e já parecia outra. Além das lesões, o Wilshere também teve uma fase bem fechada
besteira. Em 2013, ele foi flagrado fumando em uma boate e as imagens acabaram viralizando na mídia. Ele chegou até pedir desculpas publicamente e o técnico Arsène Wenger não poupou críticas ao comportamento do jogador, mas o deslize acabou se repetindo em 2014, dessa vez em Las Vegas, porque mais uma vez ele foi visto com cigarro na mão e a torcida do Arsenal não curtiu nada. Como se não bastasse, Wilshere também tinha um certo gosto pela polêmica. Em 2015, durante a festa de celebração da FA Cup pelo Arsenal, ele soltou cânticos provocativos contra a torcida do Tottenham, o que não caiu bem na mídia e ainda lhe rendeu uma advertência formal da Federação Inglesa de Futebol. Podemos citar também que após sair do Arsenal em 2018, ele declarou publicamente que foi forçado a deixar o clube e também que em algum momento acreditou que não receberia mais oportunidades. Em 2016, ele foi emprestado ao Bournemouth, mas não conseguiu brilhar, voltou aos Gunners e foi reemprestado ao West Ham, sem causar grande impacto mais uma vez. Depois passou pelo Bournemouth e por fim foi para o Aarhus, lá da Dinamarca, onde após 5 meses de contrato, ele decidiu se aposentar do futebol. Marco Reus é um daqueles jogadores queridos por muitos brasileiros. Eu mesmo sou fã declarado do Marco Reus, tá? Eu sempre achei que esse cara ia estar entre os melhores meias aí do mundo. Eu achava que esse maluco ia um dia, quem sabe até, tá no top 3 aí de melhores jogadores do futebol mundial. Eu sempre achei que o Marco Reus tinha uma classe muito boa no futebol, muita habilidade, muita visão de jogo, porém, né, é mais um jogador que poderia ter sido mais. O alemão sempre demonstrou uma habilidade incrível e na temporada 2012-2013, quando o Borussia chegou à final da Liga dos Campeões, ele estava jogando demais. Pena que o time pipocou para o Bayern de Munique na final. Pra mim ele foi um craque, mas infelizmente nunca conseguiu atingir todo o seu potencial. Ao contrário de outros nomes dessa lista, Marco Reus nunca se envolveu em uma polêmica extracampo, sempre manteve uma postura modesta, o que só aumentou a sua popularidade, até mesmo entre torcedores rivais. Além disso, o cara foi fiel ao Borussia, mesmo quando surgiram clubes dispostos a oferecer rios de dinheiro. O Bayern de Munique, por exemplo, chegou a oferecer 30 milhões de euros, mas ele recusou, diferente de Götze, Lewandowski e Mats Hummels, que sim trocaram o Borussia pelo Bayern de Munique. Além do time da Baviera, também vieram gigantes como Real Madrid, Arsenal e Manchester United, que queriam contratar Marco Reus, mas no final ele escolheu ficar em Dortmund. Então eu te pergunto, o que impediu Marco Reus de chegar ao topo? Uma palavra: lesão. Reus parecia feito de vidro, sofrendo contusões frequentes, e foi uma dessas lesões, inclusive, que o impediu de participar do Mundial de 2014 aqui no nosso país. E só de pensar no Marco Reus em campo, naquele 7-1 já dá medo, né? Porque se sem ele foi 7-1, imagina com o Marco Reus. Poderia ter sido muito pior. Naquele ano, pouco antes da Copa, ele sofreu uma lesão ligamentar em um amistoso preparatório e acabou ficando fora da competição. Em 2018, conseguiu participar da Copa da Rússia, mas viu a Alemanha cair ainda na fase de grupos. Reus permaneceu no Borussia até o final da temporada passada, quando o clube chegou a mais uma final de Champions, mas acabou sendo derrotado pelo poderoso Real Madrid. Com esse gostinho amargo, né, chegou a hora do Marco Reus finalmente dizer adeus ao Borussia. Ele foi embora, se despediu e agora tá lá nos Estados Unidos, né? Tá jogando pelo Los Angeles Galaxy. Agora ele vai conseguir dar uma relaxada. Eden Hazard, um dos talentos mais promissores da sua geração, viveu uma trajetória que começou com expectativas altíssimas, especialmente depois dos seus anos de brilho lá no Chelsea. Rápido e incrivelmente habilidoso, ele era um pesadelo para os zagueiros. O belga chegou ao Chelsea em 2012, quando o clube inglês acabava de vencer uma Liga dos Campeões, e ele vinha de uma temporada de muito destaque lá no Lille. Logo, ele virou um dos principais nomes no time, ganhando 2 vezes a Premier League e sempre sendo peça
peça-chave nas campanhas vitoriosas. Em 2018, na Copa da Rússia, ele liderou a Bélgica até as semifinais e foi um dos grandes nomes do torneio. Contra o Brasil, inclusive, ele fez a defesa correr atrás dele o jogo todo. A recompensa então veio em 2019, quando ele conseguiu se transferir para o Real Madrid por nada mais, nada menos que 120 milhões de euros. E detalhe, tá? Pra quem não se lembra, né, o CR7 tinha acabado de se mudar para Juventus, então Hazard foi contratado, né, para substituí-lo. Ele era a contratação midiática para o lugar de CR7, uma posição bem difícil de ocupar, hein? Ou seja, as expectativas estavam lá no alto, mas infelizmente o que vimos foi uma queda livre. As lesões começaram a atrapalhá-lo e o espaço que ele perdia logo foi ocupado por um jovem que estava faminto, Vinícius Júnior. Além disso, algo no futebol de Hazard parecia diferente. Ele já não tinha a mesma explosão e aquelas jogadas que saíam com tanta facilidade no Chelsea não aconteciam com a mesma naturalidade. O golpe de misericórdia veio na temporada 2020, quando ele se apresentou para a pré-temporada e digamos que ele chegou ali com ossos um pouco largos demais, tá? O homem estava pesado. A situação pegou mal no Real Madrid e a relação foi se desgastando aos poucos, enquanto ele perdia ainda mais o seu espaço. Hazard até conquistou a Liga dos Campeões em 2021-2022, mas foi daquele jeito, né? Igual aquele colega que coloca o nome no trabalho, mas não faz nada. Porém, no final, tira a nota 10. Após essa fase no Real Madrid, em julho de 2023, com seu contrato encerrado, Hazard admitiu que não foi profissional, comentando com ironia: "Descansei por 2-3 anos". E então, aos 32 anos, ele decidiu pendurar as chuteiras. E é uma pena, né, galera? Porque se o Hazard tivesse mantido o ritmo que ele tinha lá no Chelsea, com certeza ele poderia ter chego ao nível, né, de brigar por um melhor do mundo, por uma bola de ouro, pelo prêmio The Best e com certeza ficar entre os melhores jogadores. Porém, infelizmente, não aconteceu isso. E obviamente não podia faltar nesse vídeo Neymar. Ele é um daqueles jogadores que dispensa apresentações. Se você acompanhou aquele Santos de 2010 com Neymar e Ganso, sabe do que eu tô falando, tá? Aliás, você é do time que achava que o Ganso ia ser melhor do que o Neymar? Porque naquela época tinha muita gente que acreditava nisso, tá? Que o Ganso ia ser melhor que o Ney. Comenta aí se você é desse time. Naquele ano também teve polêmicas. Neymar brigou com Dorival Júnior, que era o técnico do Santos. Ele queria tirar o craque de alguns jogos como punição pela indisciplina. O Neymar queria bater o pênalti e o Dorival indicou outro jogador para a cobrança. Aí teve bate-boca e confusão e o Santos no final decidiu demitir Dorival para manter o menino prodígio. Foi dessa história que surgiu a icônica frase de René Simões: "Estamos criando um monstro". Em 2011, os meninos da Vila levantaram a Copa Libertadores com Neymar como grande estrela. Naquela altura já estava bem claro que ele tinha tudo para estar entre os melhores do mundo um dia. E foi em 2013 que ele foi vendido ao Barcelona por 88 milhões de euros. Lá na equipe catalã, ele formou o famoso trio MSN, que para alguns, inclusive, né, foi o melhor trio de ataque da história do futebol. Na temporada 14-15, o Barcelona venceu a Champions, com Neymar marcando na final, o que fez até alguns questionarem se ele não merecia ter levado a bola de ouro naquela época, e também quem poderia se esquecer do show que ele deu no 6-1 contra o Paris Saint-Germain. Ironicamente, em 2017, o PSG resolveu pagar a sua multa rescisória, avaliada em 222 milhões de euros, para tirar Neymar do Barcelona. A ideia dele era ser o protagonista de um time, só que o tiro acabou saindo pela culatra. No PSG, ele teve até seus bons momentos, como por exemplo nas primeiras temporadas e naquela campanha em que ele levou o time à final da Champions, mas as lesões começaram a tirar ele de combate. Além disso, logo de cara, Neymar teve polêmica com Cavani para ver quem seria o cobrador oficial de pênaltis. A relação com Mbappé também foi esquentando e virou uma novela que só atrapalhou a carreira do brasileiro. A coisa acabou degringolando, o time parecia sem comando, com um monte de intriga interna, uma verdadeira baderna. E aí veio a velha questão do comprometimento, principalmente quando Neymar aparecia em festas e viagens, sempre coincidindo com o carnaval aqui no Brasil. Em agosto de 2023, ele foi negociado com o Al Hilal por 90 milhões de euros, para ser o astro do time e brilhar na liga em ascensão
atenção da Arábia Saudita. Mas de novo o Neymar acabou não engatando, né? Ele chegou lá no Al Hilal e logo depois acabou se lesionando a serviço da seleção brasileira. Ao todo, pelo Al Hilal, desde que ele chegou, se eu não me engano já faz 1 ano e meio, né? Ele fez apenas 7 jogos, meus amigos. Não jogou quase nada, tá? E detalhe, tá? Ele ganha um salário absurdamente gigantesco. Então o Al Hilal já tá pensando em rescindir o contrato do jogador em janeiro. Aí que entra o Santos na jogada, pois o Peixe quer repatriá-lo. Neymar é um craque, isso daí ninguém nega, mas é impossível ignorar que as polêmicas e a falta de comprometimento impediram ele de ser ainda maior do que é. Ele continua, obviamente, sendo o jogador mais talentoso tecnicamente que o Brasil tem. Mas quanto talento jogado fora, né, meus amigos? Quem nunca imaginou que o Neymar um dia ia levar a bola de ouro, que ia ser mais um brasileiro a ser eleito, né, o melhor do mundo? Mas infelizmente ele também é mais um que poderia ter sido mais, né? Eu espero que ele se recupere, que ele volte a jogar bem, até porque é um desperdício de habilidade e a nossa seleção também precisa muito do Neymar, tá? Espero que ele volte para o Brasileirão ano que vem, porque com certeza vai ser bem interessante ver o Ney por aqui. Quero saber a sua opinião. Tem mais alguns jogadores aí que se encaixam nessa categoria? Comenta aí, porque quem sabe eu faço uma parte 2, tá? Tamo junto, valeu, bom domingo pra todo mundo e falou! It's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look.